Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com o nosso último assunto de indústria em escala mundial, regiões industriais 2, industrialização fora do contexto clássico. Nós vamos trabalhar com América Latina, Rússia, Índia e China mais extensamente. Começando com a América Latina, destaques: México, Venezuela, Brasil e Argentina são países que se industrializaram ao longo do século XX. Início do século XX, processo substitutivo de importações, com o empresariado doméstico atuando no setor de bens não duráveis. Uma grande divisão da atividade econômica industrial: bens de produção e bens de consumo. Bens de produção, como o próprio nome está dizendo, são indústrias que trabalham com bens que são consumidas por outras indústrias, as próprias indústrias de bens de produção, ou outras indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo produzem mercadorias que são consumidas através do setor terciário com o consumidor final. As indústrias de bens de produção normalmente precisam de um volume de capital de tecnologia mais avançado e trabalham com ciclos muito longos de retorno deste alto investimento inicial. O empresariado brasileiro, argentino, mexicano não tinha condições ou interesse de fazer esses investimentos no início do século XX. Então, aonde eles vão atuar? Indústria de alimentos, indústria têxtil, indústrias de bens de consumo não duráveis que demandam um investimento menor, que demandam menor tecnologia, que não precisam de força de trabalho de tão alta qualificação nestes setores específicos. Mas, como eu disse antes, se as indústrias de bens de consumo consomem produtos das indústrias de bens de produção, quem vai fornecer esses insumos, matérias-primas, energia, máquinas e equipamentos para as indústrias de bens de consumo privadas? O Estado. O Estado fornece a infraestrutura atuando no setor de bens de produção. No caso do Brasil, especificamente, a partir dos anos 1930, com o governo Vargas, é que nós vamos ter o maior crescimento da atividade econômica infraestrutural ligada ao poder público. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional, e depois no governo Vargas, nos anos 1950, a criação da Petrobras, a proposta de criação da Eletrobras, e todas as estatais que são criadas depois durante a ditadura civil-militar. Então é a ideia de o Estado sendo o gerenciador da infraestrutura de produção. E ainda mais, novas instituições, porque são países que estão passando por um processo de transição de uma economia rural para uma economia urbano-industrial. Esta nova economia demanda instituições que a economia rural não precisava. A necessidade de força de trabalho qualificada. Quem vai qualificar a força de trabalho senão escolas públicas? A necessidade de programas de habitação, que não eram tão necessários com a população ainda ruralizada. Quem vai viabilizar, portanto, essas novas demandas sociais e econômicas? É o poder público através de novas instituições de intervenção do Estado na economia, na sociedade. Tudo bem? Temos, portanto, dois agentes de industrialização. Temos o capital privado nacional, o empresariado do país, que atua no setor de bens de consumo não duráveis, e o Estado criando as infraestruturas institucionais e produtivas. A esses dois agentes nós vamos adicionar um terceiro a partir de meados do século XX, as multinacionais estrangeiras, que atuarão no setor de bens de consumo duráveis. É a Volkswagen, a Ford, que vem aqui para o Brasil nos anos 1950, 1960. A produção então de automóveis, a produção de eletrodomésticos com essas multinacionais estrangeiras, compondo aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de tripé de industrialização. Os três agentes de industrialização ao longo do século XX, o empresariado nacional, o capital estrangeiro, as multinacionais e o Estado ao longo do século XX, até a década de 1980-90, quando vem o chamado Consenso de Washington. E o que é feito no Consenso de Washington, senão a ideia, a difusão do neoliberalismo para a América Latina, avançando então as privatizações e concessões. Um daqueles três agentes retrai, a partir dos anos 90, 2000, o Estado, aumentando a participação na economia, na sociedade, do capital privado, tanto doméstico latino-americano quanto estrangeiro à região. Tudo bem? Anos 2000 2010, oscilação ideológica. Nós sabemos,
O neoliberalismo não resolve problemas sociais. O neoliberalismo, cria uma condição de vulnerabilidade, inclusive econômica, aos países, acentuando as crises, deixando a economia mais vulnerável. Daí a ideia de esses países latino-americanos tenderem a uma condição oscilatória a partir dos anos 2000, 2010, com aumento e retração na economia. Só nós observamos o Brasil. Se na década de 90 avançou muito significativamente as privatizações, as concessões, houve um enxugamento das funções econômicas sociais do Estado, a partir dos anos 2000, ao contrário, houve aumento da intervenção do Estado em termos sociais, programa de ampliação de universidades públicas, de educação em geral, avanço da Petrobras na exploração de petróleo pré-sal e investimentos no setor de construção naval, os estaleiros brasileiros, no final dos anos 2010. Entretanto, agora novamente aqui no Brasil, um avanço desmedido em concessões, em privatizações. Dessa forma, na América Latina, nós temos, a partir do consenso de Washington, uma condição de oscilação, ora para maior intervenção do Estado na economia e na sociedade, ora para menor intervenção estatal. A apostila nos traz os mapas da Argentina e do México. Aqui a região portenha, Buenos Aires, é a principal área industrial da Argentina. As indústrias de extração mineral mais espalhadas no território mexicano, mas com um destaque geopoliticamente válido nesta parte setentrional do México, onde se concentram as indústrias maquiadoras ou maquiladoras. Trata-se de investimento americano que vai utilizar a força de trabalho mais barata mexicana para etapas finais do processo de produção industrial. Lembre-se das aulas anteriores, nós vimos que na atualidade a produção divide tarefas não apenas dentro da fábrica, como o velho Fordismo, mas entre diferentes fábricas que buscam uma região do mundo que seja ótima para aquela etapa específica do processo de produção. Por exemplo, montagem final dos automóveis. É uma atividade que não demanda força de trabalho de maior qualificação. Então, ao invés dos Estados Unidos, o capital americano, gastar com os seus trabalhadores mais caros, instala esta etapa no México e superexplora a força de trabalho mexicana. O mercado consumidor, entretanto, é dos Estados Unidos. Mas o México, primeiro, não está distante dos Estados Unidos, são países fronteiriços. Segundo, são membros do velho NAFTA, atual TEMEC, uma zona de livre comércio, não havendo maiores custos de transporte, distância, não havendo custos institucionais, impostos de importação, do carro produzido no México ser comercializado nos Estados Unidos. Então vejam, é uma vantagem para o investidor americano, que pode superexplorar o trabalho do país vizinho e acessar facilmente o mercado consumidor dos Estados Unidos. É uma vantagem para o trabalhador americano? Não. Ele fica desempregado no velho Manufacturing Belt, no atual dito Snow Belt, a região ali dos Grandes Lagos. É uma vantagem para o trabalhador mexicano, que tem o emprego que o trabalhador americano deixa de ter? Também não, porque ele é superexplorado, recebendo salários menores. É uma vantagem para o investidor estrangeiro, para o investidor americano, e não para o trabalhador americano, não para o trabalhador mexicano. Avançando, Rússia, industrialização ao longo do século XX em regime socialista e, portanto, com todos os meios de produção nas mãos do Estado, terras, bancos, infraestrutura de transporte, energia, produção em geral, então os meios de produção de posse pública e estatal. Mas, com o fim da União Soviética em dezembro de 1991, houve um avanço muito forte do processo de privatizações e concessões na Rússia. O antigo patrimônio público estatal vai ser então vendido, concedido à iniciativa privada estrangeira e a velha nomenclatura. Quem é a nomenclatura, senão a denominação que nós utilizávamos para designar os altos escalões militares, os políticos mais influentes, as lideranças políticas da velha União Soviética. Em grande parte, é quem vai se mobilizar, são setores políticos que vão estar mobilizados nos anos 1980 pela flexibilização das políticas econômicas da União Soviética na perestroika. Flexibilização. Então essa nomenclatura passa a se apropriar mais, em termos administrativos,
das infraestruturas de produção da velha União Soviética. Nós sabemos que a perestroika não vai funcionar. Sabemos que a perestroika fracassada contribui para o fim da União Soviética. E para a nomenclatura, que ótimo na medida em que ela, que se apropriava administrativamente cada vez mais deste patrimônio da velha União Soviética, na Rússia pós-soviética dos anos 90, se apropria definitivamente. São os oligarcas russos atuais proprietários desse antigo patrimônio estatal soviético. Entretanto, a Rússia hoje ainda mantém amplos setores da economia, setores estratégicos da economia, de posse pública estatal. É o caso principalmente dos combustíveis, do petróleo e do gás, fundamentais para a economia russa na atualidade. Vejam vocês. Aqui eu tenho dois gráficos. Um que mostra a evolução do PIB da Rússia desde os anos 1990 até os anos 2010, até 2015. E aqui eu tenho um gráfico da evolução do preço do barril do petróleo. Vejam que há grande semelhança. Quando a gente tem uma queda do preço do petróleo aqui com a crise econômica mundial, queda do PIB russo também. Retomada do PIB russo com a retomada do preço do petróleo. Queda do preço do petróleo a partir de meados da década de 2010, queda do PIB russo novamente. Daí uma importância muito grande, né, dos combustíveis para a economia da Rússia na atualidade, tá certo? Que é uma economia razoavelmente diversificada, porém, apesar de ter um território tão extenso, o maior país do mundo, tem as atividades econômicas concentradas principalmente aqui na porção oriental, na porção ocidental, na porção europeia da Rússia. Avançando para a Índia. Índia, no século XX, a industrialização ao longo do século XX, com um sistema ferroviário e com indústrias têxteis, que são implementadas com investimento britânico, lembrando que a Índia era a área de domínio britânico até a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1950, a Índia é um país independente e avança com uma industrialização pautada por intervencionismo estatal, Estado, dirigismo e atuação nos setores de básico estratégicos, como nós vimos, no mesmo período, para a América Latina. Isso é muito normal. Os países que se industrializaram mais tardiamente precisaram do Estado como um elemento catalisador, acelerador do processo de industrialização, do Estado como um elemento através do qual ele poderia atuar em setores que seriam lacunas, que a sociedade civil não atuaria adequadamente para o processo de industrialização. Então, em que lugares o Estado foi importante no processo de industrialização ao longo do século XX em uma estrutura capitalista? Na Índia, né? Nos países da América Latina, nos tigres asiáticos. E ainda antes disto, aquilo que o Marx chamaria de via prussiana, não é? Então, a industrialização da Alemanha, que é um país europeu de industrialização um pouco mais tardio, né? de uma industrialização mais tardia, fazendo com que haja, então, a demanda de um Estado interventor no processo. Então, a ideia de que o Estado não é necessário não tem comprovação histórica, ao contrário, o Estado foi fundamental para a industrialização da maior parte dos países do mundo, inclusive países em industrialização clássica, porém mais tardios, como é o caso da Alemanha. Porém, na década de 1980, a onda, o tsunami neoliberal, também vai chegar à economia indiana, que vai fazer uma abertura diminuindo esse dirigismo, este controle estatal na economia em setores econômicos. Porém, atenção, trata-se de uma abertura econômica pragmática, controlada. Eu quero dizer com isto o quê? Vamos didaticamente apenas dividir em dois aspectos, uma abertura econômica pragmática controlada e uma abertura econômica descontrolada, ideológica. O que pressuporia essa segunda? Ora, que o privado é bom e o Estado é ruim. Quando mais rapidamente nós transitarmos de uma economia que tem maior grau de estatização para uma economia o mais privatizada possível, quanto melhor. E por que é um axioma? É assim porque é uma questão ideológica. E assim foi, em grande parte, na América Latina dos anos 90, no leste europeu dos anos 1990. Mas será que para a sociedade e mesmo para a atividade econômica isso deu os melhores frutos? Não deu.
A Índia, a China também passaram por abertura econômica na mesma época. Mas é uma abertura econômica ideológica, descontrolada? Não. É uma abertura econômica pragmática, controlada. Então a pergunta fundamental é: há um projeto de desenvolvimento econômico e social do país, mas como a iniciativa privada doméstica e estrangeira se agrega ou não a este projeto? Então qual setor pode ser privatizado? Qual setor pode ser concedido? Quais setores podem ficar com menor ou maior regulamentação pelo poder público? China e Índia colocam essas perguntas, fazendo sim uma abertura econômica, mas controlada, pragmática, conseguindo com isto atrair investimento externo direto significativamente, e no caso da Índia, com a peculiaridade desse investimento ser no setor de informática e na prestação de serviço, inclusive com a abundante força de trabalho indiana, força de trabalho de baixa qualificação superexplorada, mas com os investimentos indianos em força de trabalho, nós temos também, em qualificação de trabalho, em educação, nós temos também força de trabalho de alta qualificação produzida massivamente na Índia, atraindo investidores estrangeiros ligados a estes setores econômicos que demandam maior tecnologia, centros de pesquisa, universidades. Inclusive a Índia, com essa formação massiva de força de trabalho de alta qualificação, é bastante conhecida internacionalmente na migração de força de trabalho de alta qualificação, chamada vulgarmente de fuga dos cérebros. Temos na apostila o nosso mapinha de regiões industriais da Índia, e eu destacaria para vocês esta região centro-meridional da Índia, Bangalore, conhecida internacionalmente como Vale do Silício Indiano, área de maior investimento doméstico e externo de indústrias de alta tecnologia na Índia, que vem a se valer da força de trabalho de alta qualificação produzida massivamente. Para finalizar, China. Aqui o nosso mapa da China. A apostila não traz um mapa de regiões industriais propriamente, mas de zonas econômicas especiais. O que são essas zonas econômicas especiais? Como a China teve um tão grande crescimento econômico nos últimos anos, nas últimas 2 a 3 décadas? Primeiro, de fato, um enorme crescimento econômico. Vejam que no período de 1951 a 2007, a China só perde para Singapura em ritmo de crescimento econômico. Mas, considerando o crescimento econômico mais acanhado da China entre 1951 e 1977, as reformas econômicas que trazem a China aonde nós a encontramos hoje foram implementadas a partir do governo Deng Xiaoping a partir de 1978, maturadas a partir dos anos 1980. Vejam que no período de 1978 a 2007, a China mais do que lidera o crescimento econômico entre essas grandes economias em crescimento na Ásia-Pacífico. Tudo bem? Então a pergunta: como a China atingiu este tão alto crescimento econômico? Aproveitando esses slides a partir de agora, eu deixei meio que em aberto a minha fala acerca de Índia e sugerindo a China também sobre abertura econômica controlada. Mas até agora um juízo de valor. O que é este controle na abertura econômica? Vejamos. Liberalização controlada de preços. Até os anos 1970, a China tinha uma economia totalmente estatizada e o governo é que estabelecia a precificação, é que estabelecia o preço dos bens e serviços. Com as reformas dos anos 80, há uma liberalização de preços. Como? Tirando imediatamente todo o controle de preços na economia? Não. É uma abertura prática. Como isto? Primeiro, atuando no setor agrícola, mais fácil de ser controlado e muito importante para a economia chinesa. Lembrem-se, só em 2012 a taxa de urbanização chinesa superou 50%. Até 2011, a maior parte da população chinesa ainda vivia no campo. Por isso, o setor agrícola na China nos anos 1980 é muito importante em volume de produção, em quantidade de pessoas empregadas trabalhando com esta atividade. E ainda estava vigente aquelas velhas ditas comunas populares, gigantescas propriedades rurais controladas diretamente pelo governo chinês. A reforma de Deng Xiaoping nos anos 1980 extingue estas comunas populares e introduz o sistema de responsabilidade com lotes individuais familiares. A terra
ainda pertence ao Estado, mas uma família se apropria do lote. Desde o lote, o governo dá a eles, a família, assistência técnica para a produção e cobra uma determinada cota, está marcado coto, desculpa, cota do governo, tá legal? Esta cota ainda tem precificação estabelecida pelo governo, mas há capacidade ociosa no lote individual. E o que fazer com a capacidade ociosa frente à cota que foi comercializada com o governo? A família pode fazer o que ela quiser. Produzir e comercializar no mercado com o preço que ela quiser. Então veja, através disto está havendo uma lógica de precificação também pelo mercado. O governo chinês, então, vai diminuindo a sua cota e regulando a legislação que possibilita uma adequada precificação através do mercado. Daí a ideia de uma abertura econômica controlada e essa experiência agropecuária como um laboratório para outros setores em precificação pelo mercado e sob a legislação chinesa. Tudo bem? Também liberalização controlada das importações, novamente, como controlada. Até os anos 1970, o governo chinês proibia a importação de inúmeros bens e serviços à sua economia. Isso não é uma economia inserida comercialmente no cenário mundial. Então, como refazer isto? Liberando as importações, mas uma liberalização controlada. Primeiro, com uma tarifa de importação extremamente elevada, que é praticamente igual à proibição. O imposto que é pago na importação de bens e serviços pelas empresas que trabalham com importação de bens e serviços na China dos anos 80 é tão alto que praticamente não há importação desses bens e serviços. Mas agora não há mais uma proibição legal. Agora o governo chinês pode calibrar essa tarifa de importação de modo a impedir produtos, serviços que são contrários ao projeto de desenvolvimento nacional e liberar a entrada mais facilmente, com alíquotas de importação mais baixas, de outros bens e serviços adequados à economia chinesa. A tendência de liberalização dessa importação nos anos 1980-90 permite à China ingressar na Organização Mundial do Comércio em 2001. Dois exemplos de abertura econômica, porém controlada, não ideológica. Ainda mais, as zonas econômicas especiais chinesas. As primeiras zonas econômicas especiais colocadas nas proximidades de Hong Kong. E por quê? Hong Kong é um tigre asiático, teve um crescimento econômico e industrial muito forte a partir dos anos 1960 a 1970. Mas nos anos 1970, Hong Kong tem um problema grave, qual seja, tem uma dificuldade de absorver novas indústrias pela limitação em área. Trata-se de uma cidade. Não há área para instalação de novas plantas industriais que consomem área significativa. Então, aonde essas novas indústrias podem se instalar? Aonde as indústrias que já estão abarrotando o território de Hong Kong podem se instalar? Se isto é um problema, vamos a mais um. Hong Kong está assumindo crescentemente nos anos 70 e 80 funções financeiras, grandes bancos, bancos de investimentos. Ora, dá para casar as duas coisas, ou as três coisas. Não há área para a instalação de novas indústrias em Hong Kong, que assume uma função financeira cada vez mais forte. Aonde essas indústrias estrangeiras podem se instalar? Nas zonas econômicas especiais chinesas, não é? As cercanias de Hong Kong. E Hong Kong assumindo muito mais uma função financeira de afunilamento dos investimentos em direção a essas zonas econômicas especiais. Sendo que o investidor estrangeiro, as empresas japonesas, as empresas australianas, as empresas americanas que se instalam nessas zonas econômicas especiais, têm aqueles ganhos clássicos, quais sejam custos de produção reduzidos, superexplorando o território, superexplorando a força de trabalho. Mas isso seria abertura econômica descontrolada, mera sujeição do país às demandas do investidor estrangeiro. As zonas econômicas especiais chinesas traduzem uma abertura econômica controlada. Então, de que maneira, novamente, o investidor estrangeiro será atraído e vai se compor no projeto de desenvolvimento econômico, social, geopolítico chinês? A resposta é transferência de know-how e tecnologia formando joint ventures. A empresa estrangeira pode se instalar
e ela vai gozar de superexploração do território, mas apenas se ela se fundir com uma empresa doméstica na zona econômica especial. Afinal de contas, a China vem de uma economia socialista ortodoxa. Ela não tem a tecnologia, ela não tem a capacidade administrativa que o Ocidente tem ligada ao capital. Como desenvolver essas capacidades? Se juntando com as empresas estrangeiras. A empresa estrangeira, então, tem o seu benefício de custos reduzidos de produção. E a China tem o seu benefício de absorção de tecnologia, absorção dos conhecimentos administrativos do Ocidente. E vejam, reforço para vocês. Força de trabalho. A empresa estrangeira tem o benefício de absorver força de trabalho abundante e, portanto, força de trabalho de baixo custo na China. Mas o governo chinês fez crescentes investimentos em educação nas últimas décadas, como nós vimos para o governo indiano. Consequentemente, nós temos hoje na China as duas coisas: uma abundância de força de trabalho de baixa qualificação, barata, e também uma abundância em força de trabalho com formação técnica, com formação superior, com alta qualificação para investimentos ligados a setores de tecnologia. Esses investidores, no caso da China, se beneficiam de uma coisa que não acontece em qualquer país do mundo. Trata-se de um país com enorme extensão territorial, com uma população muito grande, a maior do planeta, mobilizada em termos de trabalho e mercado consumidor. Há, portanto, uma escala de atividade econômica que não vai ser encontrada em outros países. E o que a China faz com essa atividade econômica das zonas econômicas especiais? Exporta a produção. Com a produção mais facilmente exportada, com um custo de produção menor para exportação, através da desvalorização da sua moeda, o renminbi, mais conhecido no Ocidente como yuan. Há uma contradição potencial. Nós sabemos, como eu falei para vocês no começo dessa apresentação, que a estrutura produtiva industrial mundial atual é fragmentada. Cada etapa do processo de produção busca uma região que seja ótima para aquela etapa específica em alguma parte do mundo, pode ser a China. Mas se isso é verdade, e há um problema na desvalorização da moeda chinesa. Isso diminui os custos para exportação, certo? Só que o produto não é integralmente produzido na zona econômica especial, ele é importado de outras regiões. Quando a moeda está desvalorizada, o custo de importação vai se tornar mais alto. Aí é um problema. Então, barateia as exportações através da desvalorização cambial, mas vai encarecer as importações, o que acaba não compensando. Na verdade, sim, compensa pelo seguinte: câmbio múltiplo. Então, essa moeda desvalorizada é para exportação, sendo que há um outro câmbio, há uma outra taxa de variação entre o renminbi e as moedas estrangeiras para importação das máquinas, equipamentos, peças para o processo de produção, barateando, portanto, a importação através do câmbio múltiplo, que também deixa a exportação baratinha, tudo bem? Então, vejam, uma estratégia do governo. O governo está interferindo no câmbio. O que o neoliberalismo diria sobre a interferência no câmbio? Não faz. O governo não pode interferir em nada na economia. Aqui não. O governo está interferindo no câmbio, inclusive gerenciando a ideia de câmbio múltiplo com vistas a viabilizar o projeto de desenvolvimento econômico chinês. Aqui nós temos as exportações chinesas. Vejam, são exportações de produtos manufaturados e com um ganho de valor agregado cada vez maior, exportações agrícolas e de combustíveis. Aqui nós temos o crescimento de todas as exportações, mas aqui o valor das exportações de combustíveis e produtos agrícolas. Aqui o valor das exportações de produtos manufaturados. É nesses produtos manufaturados que a China ganha, então, um saldo comercial cada vez maior. Inclusive a China hoje, com os investimentos em força de trabalho de alta tecnologia, com a transferência de tecnologia e know-how nas zonas econômicas especiais, é hoje o país do Extremo Oriente com o maior valor de exportações de produtos de alta tecnologia, acima da Coreia do Sul, acima do Japão.
Essas exportações agressivas, o saldo comercial chinês gera poupança. Na linha mais escurinha, nós temos o crescimento, principalmente nos anos 2000, da poupança chinesa. Poupança não é para guardar, poupança é para investir. Com este saldo comercial e formação de poupança, a economia chinesa pode investir em infraestrutura, de energia, de transporte, em outros setores econômicos, inclusive investimentos sociais com a qualificação do trabalho que eu falei há pouco, investimentos em educação, formando força de trabalho técnica ou de formação superior, com exploração do território. Há regiões interiores da China de menor exploração econômica com tradicionalmente menor ocupação. Esse saldo comercial pode e é investido nestas áreas interiores, possibilitando a melhor exploração econômica. Ainda uma última coisa. Se há então investimentos em áreas interiores para exploração econômica, então há ganhos de emprego, renda, investimentos sociais nessas regiões e também para todo o restante da sociedade chinesa. Vejam o sinal. Aqui nós temos um gráfico que mostra o crescimento real do salário na China. Em 1991, um crescimento real de 5,6% do salário na China. Em 2001, 15,2%. Crescimento real, acima da inflação. Então, esse saldo gerando investimentos sociais com ganho dos salários. Se é ganho do salário, há um mercado interno cada vez maior na China, menos dependente, portanto, das exportações. Se há um maior salário, o trabalhador fica mais confortável em relação à estrutura produtiva, porque ele tem maior renda, porque ele tem melhores condições de atuação na sociedade, a estabilização política. Mas há regiões pobres na China. Se a simetria é crescente, se a população da região pobre tem a percepção da permanência da estagnação, ela pode questionar essas estruturas econômicas e políticas. Quais são regiões, então, de baixa atividade econômica tradicionalmente pobres na China? Áreas ocidentais do território, como a região do Xinjiang, como a região do Tibete. Vejamos. De 2000 a 2003, o Tibete teve quase 60% de crescimento econômico. O Xinjiang teve quase 40% de crescimento econômico. É um crescimento econômico muito grande que dá margem para exploração dessas regiões em termos econômicos e dá ganhos sociais, que estabiliza politicamente a relação da China com estas áreas, firmando a soberania chinesa nessas regiões. Comércio externo da China com aumento de volume na Ásia. Vejam que a seta de comércio da China com a Ásia, tanto exportações quanto importações, é mais forte do que de outras para outras regiões. Claro que, individualmente, o maior país com o qual a China tem comércio é os Estados Unidos. Mas a setinha de exportações chinesas para os Estados Unidos é muito menor do que a setinha para a Ásia, assim como as importações. Notem ainda duas coisas importantes. A setinha de exportação chinesa para os Estados Unidos é muito maior do que a setinha de importação. A China tem um forte superávit na relação comercial com os Estados Unidos. Se vocês atentaram, a setinha de importação da China da Ásia é maior do que a setinha de exportação, o que é uma dupla vantagem para a China. A China tem saldo comercial com os Estados Unidos. E o que ela faz com esse saldo comercial? Tudo isso que nós vimos no slide anterior. E ainda mais uma coisa. Ela sustenta o déficit com os demais países asiáticos, de que ela pode importar produtos, máquinas, equipamentos, matérias-primas com um custo menor, e que são países que agora dependem da gigantesca economia chinesa para formar saldo comercial, aumento da influência chinesa sobre estes países. E a este processo nós podemos chamar de asianização da Ásia. Então há um enlace cada vez mais forte entre as economias asiáticas, mas há um fator fundamental, há um país que é agente deste processo, é a China. Tudo bem? Há, entretanto, problemas. Quais seriam alguns problemas e tensões? Envelhecimento da população com custos previdenciários e carência na oferta de trabalho. Essa carência na oferta de trabalho tem que ser lida com muito cuidado. A gente tem um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Como é que pode haver carência na oferta de trabalho? Carência na oferta de trabalho
qualificado. Tudo bem? E por que esta carência na oferta de trabalho qualificado? Vejamos. Nós temos a política de filho único até 2015. Cuidado com a política de filho único. Estava submetida a política de filho único na China dos anos 80 aos anos 2010 por volta de 30 a 35% da população. A política de filho único valia para a população urbana, não para a população rural, que tinha autorização de ter 2 filhos por casal. E mais, a política valia para a etnia Han, a etnia mais importante, mais extensa em população da China, mas não valia para as minorias étnicas. Consequentemente, na prática, 35% da população chinesa estava submetida a essa política de filho único. Que contribuiu para a redução da natalidade? Sim, contribuiu, mas isso tem que ser lido com cuidado. É uma contradição ideológica e prática. Ideológica porque nós recorrentemente criticamos aquela teoria dita neomalthusiana, que prega que as melhorias socioeconômicas só vêm da restrição do crescimento de população. Isso está errado. Primeiro porque não é através da restrição do crescimento de população, restrição da natalidade, que se atinge melhoria das condições socioeconômicas. Não foi assim na França, na Noruega, no Canadá. Foi o contrário. Como diz a teoria marxista, reformista, houve melhoria das condições socioeconômicas e, como um desdobramento disto, a população passa a ter menor taxa de natalidade, tudo bem? Mas espera aí, se eu fizer a mera crítica ideológica, eu estou então dizendo que a realidade tem que funcionar de acordo com a minha ideologia. Mas não. Primeiro, muito importante, nós vimos isto em países que hoje têm boas condições de vida e baixo crescimento vegetativo. O que veio primeiro? A restrição do crescimento de população ou a melhoria socioeconômica? A melhoria socioeconômica. E segundo, muito importante, vale para a China também. Porque o governo chinês acabou com a política de filho único em 2015. Se esperava, até o governo chinês esperava, que houvesse crescimento da taxa de fecundidade das mulheres chinesas, mas não houve. Houve continuidade da diminuição dessa taxa de fecundidade. E por quê? Crescentemente, a população chinesa é hoje urbana e de rendas médias altas. Essas populações urbanas de rendas médias altas têm qual comportamento demográfico? Famílias numerosas constituídas precocemente ou o contrário? Famílias pequenas postergando o nascimento do primeiro filho. Essa segunda situação. Então não é a restrição legal à natalidade que nos últimos anos mantinha a taxa de natalidade chinesa reduzida, mas as próprias condições socioeconômicas. E agora dá para entender mais facilmente a ideia de carência na oferta de trabalho qualificado. A reprodução de força de trabalho de alta qualificação se dá a partir de famílias de renda média alta, que têm formação escolar superior, que têm trabalho de alta qualificação, que têm filhos que devem seguir esta mesma sequência. Só que essas famílias têm hoje cada vez menos filhos ou não têm filhos, havendo, portanto, uma carência na força de trabalho de alta qualificação da China. Além desta contradição, desse problema, há um outro: forte dependência de combustíveis da China. A China tem uma produção de carvão e petróleo cada vez mais alta, mas principalmente petróleo é fortemente importado pela China hoje. Daí os alinhamentos chineses com Angola, com o Irã, para garantir o fornecimento de petróleo e influência sobre esses países grandes exportadores de petróleo. E não apenas. O petróleo sai de Angola, sai do Irã e precisa chegar ao território chinês. Daí a necessidade de a China ter controle das rotas comerciais e as tensões que se estabelecem na atualidade no mar da China Meridional, entre de um lado a China e de outro lado países que demandam maior extensão de controle oceânico nestas áreas, entre de um lado a China e de outro os Estados Unidos, apoiando esses países em tensões contra a China. Tranquilinhos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, uma aula bastante importante de industrialização fora dos países de industrialização clássica. Se sobrou algum problema, se ainda houver alguma dúvida, por favor, me peguem nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.